quer a sua Bíblia, hoje vai ser. Glórias a Deus. Vamos lá, você que quer a sua Bíblia, por gentileza, abra o livro de Atos dos Apóstolos. Glórias a Deus. Atos dos Apóstolos. Enquanto você procura, glórias a Deus. Enquanto você procura, eu também quero dar um aviso muito importante. Que esse ano, todo ano a DEF tem a viagem para Israel, mas esse ano, por motivo de força maior, não vai ter a viagem para Israel, porém, vai ter uma caravana para Malta, para a ilha de Malta. E essa caravana vai ser especial, porque vai ser uma programação muito grande para casais. Então você que deseja estar indo, olha aí, alguém já tem uma ilha, já a gente manda aí, vai ser uma bênção de Deus. Todo ano nós temos caravana para Israel. No ano 2026 teremos, Deus assim permitindo, mas esse ano agora vai ser na ilha de Malta, que fala muito sobre a vida do apóstolo Paulo. Tem muitos ensinamentos poderosos, marcas que ficaram através da pregação, da anunciação do Evangelho de Cristo. Glórias a Deus. Então, vamos dar uma palavra. 11 meses. 11 meses. Trabalho em trofa. Quantos creem que até os 12 meses vai nascer? Crê mesmo? Não levanta a mão se você crê mesmo. Em nome de Jesus, ela está sendo gerada. A gestação é assim, não é gestação normal. É porque Deus tem coisa grande para fazer, para acontecer. Eu creio que muito em breve vai sair a notícia e o nome do Senhor será glorificado. Amém? E nós estaremos nos alegrando todos juntos na presença. Hoje é o que é marcante. 11 meses. Coisa linda. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. As horas passam muito rápido. Mas esse é um momento muito importante. Eu peço que você preste bastante atenção. Não deixe que nada tire a sua atenção. Atos, capítulo 9. Glórias a Deus. Todos acharam? Capítulo 9. E a partir do versículo 13. Do 13 até o 16, que diz assim: E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E quantos podem louvar a Deus por essa palavra? Glórias a Deus. Você pode manter a sua Bíblia aberta, por gentileza. Preparados aí, nosso instante? Preparados? Glórias a Deus. Nós estamos aqui diante de uma palavra muito conhecida por todos nós. Aqui é o próprio epígrafe do texto. Vai dizer acerca da conversão de Saulo no caminho de Damasco. Mas antes de falar aqui do capítulo 9, eu vou buscar aqui, em rápidas palavras, contextualizar, para nós entendermos o que de fato está ocorrendo aqui, em que tempo está ocorrendo, com qual propósito. É um pano de fundo geral, uma introdução, para nós entendermos aqui o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Primeiro ponto que nós percebemos, que o apóstolo Paulo, nós conhecemos por apóstolo Paulo, o nome, o Paulo, ele era de uma família judaica, da tribo de Benjamim. Ele também, além de ser da tribo de Benjamim, Saulo também possuía uma cidadania romana.
E Paulo, ele é conhecido por Saulo, dentro de um tempo da vida dele, conhecido por Saulo. Não que o nome dele foi mudado para Paulo, é porque dentro da tradição judaica, dentro do contexto judaico, ele era conhecido como Saulo. Mas a partir do momento que seu ministério aflorece, que é um encontro verdadeiro com Cristo, ele passa a ser conhecido agora, é mencionado como Paulo. E é algo interessante porque esse Saulo, ele teve contatos, ensinamentos poderosos dele, sentou, podemos dizer assim, nas melhores cadeiras judaicas. Ele foi doutrinado, ele foi discipulado, ele foi ensinado, mentorado por grandes homens, com grandes conhecimentos vastos na cultura, nas leis judaicas. O fato é que um dos ensinadores, dos mentores, dos discipuladores de Saulo era o rabino conhecido como Gamaliel. E este ensinava em Jerusalém, este Saulo que crescia no conhecimento com base, com ensinamentos doutrinários aos pés de Gamaliel. E esse Saulo, ele era também um fariseu zeloso, conhecedor da lei judaica. E o texto vai dizer, falando aqui um breve resumo, que este mesmo homem, que tem um grande nível de reconhecimento, tanto a nível de sociedade, quanto a nível ministerial, religioso, do contexto que ele fazia parte, ele era um dos principais dos sacerdotes. Ele estava envolvido ali no contexto religioso de Israel na época, lá no grande centro de Jerusalém. E este homem zeloso, esse fariseu zeloso, conhecedor profundo das leis judaicas, o texto vai dizer, você gosta de Bíblia, de ensino, de escola bíblica, sabe muito bem que eu vou dizer agora, que ele se tornou um dos maiores seguidores dos cristãos, da igreja, dos cristãos da igreja primitiva. E é interessante, Pedro, que ele não se torna perseguidor no acaso, não. Saulo no caso, ele se torna perseguidor daqueles que estavam anunciando o Evangelho de Cristo, aqueles que se converteram ao cristianismo com o propósito de zelar por aquilo que ele aprendeu desde a infância dele. Como assim, pastor Tiago? O propósito da perseguição de Saulo é porque surgiu aí um novo movimento. Surgiu um novo movimento, uma certa doutrina anunciada por um certo Jesus o Nazareno, em que está propagando esta mensagem, não só em Jerusalém, mas em toda a Judéia, Samaria, está sendo anunciado este Evangelho. E muitas vidas, tanto judeus praticantes, quanto gentios, estão se convertendo a este novo movimento, que era conhecido inicialmente como o caminho, e depois, a partir aqui do capítulo 9, é conhecido como os cristãos. Pela primeira vez é anunciada, mencionada, que é o movimento cristão, aqueles que seguem a doutrina e os ensinamentos de Cristo. E Saulo, sendo muito zeloso, o homem que guardava as leis, daquilo que ele aprendeu desde miúdo, desde muito novo, aprendendo aqueles ensinamentos, ele vai atacar aqueles novos convertidos com o propósito de defender a religião que ele participava. Ele matava supostamente em nome de Deus. Ele agredia, ele prendia aqueles que anunciavam o Evangelho de Cristo. E o que o Senhor quer dizer com isso nessa rápida introdução, pastor Tiago? É que ele era um grande perseguidor, matador de crente. Ele zelava e aqui eu já posso abrir parênteses, não é culto doutrina, mas eu preciso abrir esse parênteses. Tem muita gente que mata achando que está fazendo a coisa certa. Saulo, ele matava porque achava que estava guardando a verdadeira mensagem do Senhor, do próprio Deus a qual ele servia. Ele prendia porque ele zelava pelas leis que ele aprendeu desde pequeno. Parece, na visão humana, que ele está defendendo a sua fé. Parece que ele está lutando, guerreando pelas causas do reino. Mas
Mas Saulo, ele estava perseguindo a igreja de Cristo Jesus. E esse homem que estava perseguindo era um homem fervoroso. Ele estava perseguindo a comunidade cristã, que estava se espalhando não só por Jerusalém, mas toda a Judéia, Samaria, os confins da terra estavam sendo impactados pelo poder do Evangelho. E você que gosta de Bíblia, vou voltar um pouquinho antes do capítulo 9, você vai perceber que este mesmo Saulo, ele acompanha a morte de Estevão. No momento da pregação ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, você vai perceber a partir do versículo 8, que menciona a morte de Estevão, um grande pregador, anunciador do Evangelho, que foi apedrejado publicamente, justamente por esse movimento que está dos fariseus para querer destruir, impedir o crescimento da igreja do Senhor. Mas eu quero mencionar aqui já neste instante que o inimigo pode se levantar, ele pode arquitetar, ele pode planejar, ele pode guerrear contra a igreja do Senhor, mas a igreja do Senhor, ela tem um dono, ela é propriedade particular do céu. Aleluia. Jesus pode se levantar, guerra, batalha, pode vir leis para querer escolarizar, desconstituir a verdade do Evangelho, mas a verdade, ela é poder, ela transforma, ela restaura, ela levanta, e não tem nada que pode impedir o crescimento da palavra, a anunciação do Evangelho de Cristo. Você crê nessa palavra nesta noite? Glorifique e exalte ao nome do Senhor, porque Ele está aqui no nosso meio. Ele perseguia os cristãos, mas chegou um momento que houve uma mudança na vida dele. Sabe o que acontece aqui? Eu vou tentar trazer uma história para você entender. Saulo estava em Jerusalém, estava mandando prender os crentes, trazendo para o Sinédrio. O Sinédrio era o local onde era levado aqueles cativos, aqueles que foram presos, uma prisão preventiva, podemos dizer assim. Uma prisão preventiva, eram levados para o Sinédrio para serem julgados. E muitos daqueles crentes que eram pegos, tanto homens quanto mulheres, você vai perceber isso no capítulo 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, você quando é em casa, você vai perceber que no capítulo 8 há muitas mortes. Depois da morte de Estevão, Saulo, capítulo 8 e versículo 3, Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos por toda parte, anunciando a palavra. Saulo, no caso, estava assolando a igreja. Saulo estava entrando em casas e trazendo para fora homens e mulheres, e levando para serem julgados, para serem assolados, para serem perseguidos. Mas eu louvo ao nome do Senhor, porque mesmo no meio da perseguição, a igreja ela segue caminhando. Oh, Espírito Santo de Deus, mesmo na batalha, na perseguição, no luto, na prova, mas a igreja de Cristo, ela segue caminhando, porque ela é propriedade particular do Senhor. Aleluia, Senhor, a igreja continua avançando, pregando a palavra, anunciando liberdade a cativos, porque o Senhor tem todo o poder do céu, na terra e debaixo da terra. Ele dá autoridade, eles que vos dão poder, eles que vos dão autoridade para anunciar a palavra do Senhor, e a igreja continuava crescendo. Morte, perseguição, assolação, mas os que andavam, capítulo 8 ainda, no versículo 3, versículo 4, mas os que andavam dispersos por toda parte, anunciando a palavra. E o texto vai dizer, ainda no capítulo 8, no versículo 3, você que está com a Bíblia, mantém aberta aí, para você acompanhar. E nesse momento as multidões, unanimemente, prestavam atenção àquilo que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Por quê? Porque quando a igreja avança, mesmo no meio da perseguição, o versículo 7 vai dizer, pois os espíritos imundos saíam de muitos que o tinham, clamavam em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Vou repetir,
não prestava atenção ao que Felipe dizia, no meio da morte, no meio do luto, no meio da perseguição, da prisão, da assolação. Eles tinham que ouvir, e eles viam os sinais que a igreja estabelecia na cidade. E eu vou pedir para você levantar suas mãos por um instante. Não só Carniveiro, não só Vila Nova de Gaia, não só a Regional 8, mas toda Portugal, a Europa, saberão que Cristo é o Senhor. Que a igreja tem dono, que a igreja tem dono, que a igreja tem dono. E sinais e maravilhas acontecerão. Vidas alcançadas, paralíticos curados, vidas restauradas pelo poder do Evangelho. Quantos creem essa palavra? Repete uma palavra de oração para esse Deus, porque a igreja ela segue caminhando. No meio da perseguição, espíritos imundos saíam, porque o adversário persegue para oprimir, para deixar no quarto escuro. Não vai cantar mais, não vai pregar mais, vai entregar o cargo, vai sair do ministério, não vai querer mais saber se mover porque a luta está grande, a prova está grande. Mas Satanás fica confundido. Por quê, pastor? Porque tinha gente aqui que tinha tudo para estar em casa agora, tinha todos os motivos para dizer, mandar WhatsApp, pastor Eliseu, hoje eu não vou, mas mesmo no meio da prova, da luta, da adversidade, olha eu e você aqui, levantando a mão, glorificando, exaltando, bendizendo ao nome daquele que vive e reina para todo sempre. Ele está no controle, na direção de todas as coisas. O que acontece? Saulo está tão entusiasmado porque parece que ele está fazendo a coisa certa, tirando homens e mulheres de casa, levando para prisões, tanta coisa acontecendo. Naquele momento, Saulo, olha como interessante, Deus usa uma característica ruim, podemos dizer assim, dele. Depois que conhece a vida, depois da conversão dele, sabe como Deus usou aquela característica de liderança, de ímpeto, de coragem, para anunciar também o Evangelho de Cristo. Mas algo interessante no contexto para você entender, para entrar no capítulo 9. Quando Saulo percebe que há um crescimento grande do Evangelho, muitas vidas estão sendo alcançadas, ele ouviu que na cidade de Damasco, em Damasco, que já não era mais dentro do contexto de Israel, era um lugar mais ao norte, uma distância grande, de aproximadamente 200 quilômetros de Jerusalém. Saulo recebe a notícia que o Evangelho está sendo pregado lá também. E você que está com a Bíblia aberta, você abre a Bíblia, versículo 9, capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, olha como ele é, olha como que ele é, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu o quê? Pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas. O que Paulo está fazendo aqui? O que Saulo está fazendo? Ele está indo dentro ali do sumo sacerdote e falando assim, ó, para você entender o contexto, como funcionava. Ele foi no sumo sacerdote, dentro da sinagoga, do lugar onde ele cultuava e servia. Ele vai dizer assim, ó, o seguinte: manda uma carta lá para as igrejas, podemos dizer, para as sinagogas em Damasco, para os líderes religiosos lá. Diz para eles que eu estou saindo aqui de Jerusalém e estou indo para lá. E essas cartas é como se fosse uma CI, uma comunicação interna entre a gestão religiosa, avisando aqueles líderes religiosos de Damasco que Paulo ia chegar juntamente com o exército. Para qual é o propósito, pastor Tiago? Para aqueles líderes religiosos de Damasco receber Paulo, se unir com ele para banir, para acabar com aquele novo movimento que estava surgindo em Damasco. Porque Saulo sabia que vidas estavam sendo alcançadas lá, que judeus estavam se convertendo ao Evangelho. Então ele manda essa carta, pede cartas ao sumo sacerdote, para ele ter livre acesso, para ele
saberem qual era o objetivo, qual era o propósito de Paulo, de Saulo ir para Damasco. Até aí tudo bem, meus irmãos? Amém? Só para você entender. Então, enviou, pediu carta para Damasco, para as sinagogas. Com qual propósito? A fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, conduzissem presos a Jerusalém. Então ele pediu para o sumo sacerdote enviar uma carta para Damasco para dizer: ó, é o seguinte, se vocês verem alguém pregando aí a palavra desse Jesus do Nazareno, a orientação aqui, nossa, é vocês prenderem e trazer para Jerusalém para serem presos e julgados pelo Sinédrio e possivelmente mortos a fio da espada ou apedrejado, de alguma forma uma sentença de morte receberiam. Enquanto a carta está sendo enviada, Saulo, ele vai em direção a Damasco, versículo 3, Bíblia aberta, versículo 3. E indo no caminho, aconteceu que ele estava chegando perto de Damasco, e subitamente cercou um resplendor de luz do céu. Quem conhece de Bíblia já está entendendo o que o papai quer falar aqui nessa noite. Ele se achava um grandão. Manda, desmanda, manda matar, vai onde quer, do jeito que quer, mas de repente chega alguém que é maior do que ele, aquele que tem todo o poder e autoridade em suas mãos. Eu sinto Deus aqui nessa palavra dizendo: o adversário pode se levantar de uma forma grande, mas quando Jesus resolve entrar em cena, não importa a guerra, não importa a batalha, não importa o tamanho do gigante, mas quando ele chega, tem que parar, porque o Todo-Poderoso está se apresentando. E eu tenho uma palavra profética para alguém aqui. Você pode estar sendo perseguido, humilhado, assolado, na dor, na prova, preocupado, mas o Senhor está dizendo: eu estou entrando nessa guerra, nessa peleja. Se prepara, porque um novo tempo vai chegar para a tua vida, para a tua casa, para o teu ministério, porque Jesus está chegando. Perseguição. Preciso caminhar. Estava indo no caminho, tudo bem. Já enviei carta, já preparei o cenário, já tenho os meus aliados lá. Mas quando ele estava indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou o resplendor de luz no céu. Naquele momento, no versículo 4, ele caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por quê? Porque me persegues? Porque diante da glória do Senhor, pode ser o líder que for, pode ser sacerdote, pode ser fariseu, pode ter 30, 40 anos de crente, mas diante da presença dele, glória! O exaltado tem que se humilhar. Até hoje eu matava crente, perseguia crente, mas chegou alguém agora que não precisou nem me tocar. Só a revelação da presença dele, só a luz dele, aleluia, Jesus faz aquele homem grande e poderoso diante dos homens se prostrar. Eu sinto graça e autoridade de Deus aqui nessa noite, porque o Senhor está dizendo: pode ser grande, pode ser reconhecido por homens, mas diante da presença do Senhor, todos os joelhos se dobrarão, todos reconhecerão que Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. A luz secou, caminhando para o fim, e ele caiu em terra, e ouviu uma voz dizendo: ei, para fazer aqui, ó, essa perseguição, esta assolação não é contra a igreja, mas é contra mim, porque me persegues. E naquele momento ele, prostrado, caído em terra, ele disse: quem és, Senhor?
E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E aquele que fazia os outros tremerem, e aquele que se achava o grande, e aquele que quando ele chegava, as pessoas tinham medo da sua ação. Mas no versículo 6 vai dizer que ele, tremendo, porque diante da presença de papai, diante da presença do Senhor, o valentão tem que cair por terra. Diante da presença do Todo-Poderoso, até aquele que acha que é, tem que se humilhar e dizer: não, 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 chegou uma autoridade maior aqui. Você consegue levantar suas mãos por um instante? Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. O adversário pode estar se levantando, mas o Senhor está dizendo: sou eu que estou me apresentando. Eu estou entrando em lares aqui nessa noite. Eu estou entrando em causas aqui nessa noite. E quem vai ter que sair de retirada é o nosso adversário, porque Deus está entrando nessa peleja. Receba essa palavra profética. Receba a retorno de Deus nessa noite, porque Ele está dizendo: eu estou entrando nesta causa. Tremendo, atônito: Senhor, o que queres que faça? Primeiro ele diz: Senhor, quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele tremeu, atônito: Senhor, aquele que perseguia quem professava a fé de Cristo, agora está reconhecendo: Ele é Senhor. Ele é o Senhor. Toda língua confessará, todos reconhecerão que Ele é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Vou ficar falando, você vai receber aí, porque o Senhor está dizendo: amém, eu estou entrando nessa causa. Eu sou Deus que tem poder no céu, eu sou Deus que tem poder na terra, eu sou Deus que tem poder debaixo da terra, eu sou Deus que tem poder e autoridade em minhas mãos. Eu tenho a chave do inferno e da morte em minhas mãos. Eu sou Deus poderoso. Eu estou entrando nesta causa para mudar o cenário da tua vida, da tua casa e da tua família. Quando creem nessa palavra, eu vou glorificar o nome do Senhor. Eu já vou terminar. Diante do encontro, primeira coisa que acontece, ele tremeu, ficou atônito, e disse o Senhor para ele: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz. Todos que estavam com Saulo tiveram que parar para ouvir a voz. Eles não estavam vendo, mas diante dessa palavra tem que parar. Vou repetir: diante da voz do Senhor há uma reação no mundo espiritual, mas também no mundo material. É o Senhor dizendo: quando eu faço, aleluia, Jesus, não importa a tua posição, tem que parar para ouvir a voz do Senhor. Essa palavra que tem poder para mudar, para transformar, para restaurar, para levantar, para restituir. Diante dessa palavra tem que parar para ouvir a voz do Senhor. Está ecoando e todos pararam.
para ouvir a voz, mas ninguém conseguia ver. E os varões, e o versículo 8, e Saulo levantou-se da terra, ele abriu os olhos, mas não viu ninguém. Presta atenção, que aqui eu passo para a conclusão. Até então, Saulo ele enxergava, ele perseguia, ele achava que estava fazendo a coisa certa, mas diante da presença do Senhor, os olhos, presta atenção aqui, ó, os olhos carnais se fecham, mas os olhos espirituais dele se abrem. Eu vou repetir. Alguém olha e diz: agora ele está cego. Não, é agora mesmo que ele está enxergando, porque diante da presença do Senhor, a mudança, a transformação, a renovação, diante da presença do Senhor, a mudança genuína, verdadeira. Saulo não enxergava mais com os olhos carnais, mas os seus olhos espirituais estavam abertos. E agora, diácono, esse mesmo Saulo, ele não consegue mais andar sozinho. Sabe por que isso, diácono? Olha que interessante. Porque antes de Cristo, ele achava que ele era alguma coisa, mas quando tem um encontro real com Cristo, reconhece que precisa de ajuda para poder andar. Até então ele mandava: vai para cá, vai para lá, mas agora é o texto, não sou eu que estou dizendo, o texto está dizendo: e guiando pela mão. Ó Saulo, antes você achava que estava no caminho certo, mas agora você precisa de ajuda, vamos. Antes você mandava e desmandava, mas agora você não está mais enxergando mais nada, vamos. Aleluia, Senhor, pegando pela mão de Paulo e conduzindo para a direção certa que o Senhor havia ordenado para ele. E agora, no versículo 10, versículo 9, esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu. E de repente, em Damasco, quando ele está chegando, sendo conduzido em Damasco, havia um certo discípulo chamado Ananias. Ele disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse: levanta e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Meu Deus, vamos falar, quem entender aí? Ele estava precisando de ajuda agora para andar. Ele estava cego. Ele mandava e desmandava, mas agora está cego e está prostrado orando. Pode ir lá, Ananias. Pode ir lá, porque antes ele matava, mas agora ele está com o joelho dobrado. A boca na cera vai falar. Pode ir lá, porque quem tem um encontro comigo, a mudança, a transformação, tem que reconhecer que eu tenho todo o poder e a autoridade em minhas mãos. Pode ir lá, Ananias. Porque não está orando, não. Ele está orando. Em uma visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Ele punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, foi o texto que nós lemos e terminamos: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui, ele está dizendo assim, nessa região aqui, lembra das cartas? Ananias sabia. E aqui tem poder, porque ele foi otorgado esse poder. Ele tem poder como um dos principais dos sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome. A fama de Saulo era tão grande que Ananias, lá em Damasco, ele sabia da fama que Saulo tinha, e ele está contra-argumentando ao Senhor, dizendo: como que tu quer que eu pregue para ele? Ele nega o evangelho, ele persegue os crentes, ele vai contra aqueles que invocam o teu nome. Mas Ananias, ele tem medo,
está temendo, mas o Senhor respondeu para ele: vai, porque este é para mim, vaso escolhido. Pode ir, porque para mim é um vaso escolhido. Eu vou pedir para você colocar assim, porque o Senhor falou para mim nessa tarde que Ele está levantando um exército de homens e mulheres para anunciar o Evangelho da salvação. Aleluia, Jesus. Deus está dando autoridade para a igreja neste culto de missões. Ele está dizendo: pode levantar e anuncie a palavra, porque este para mim é um vaso escolhido em minhas mãos, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. E aí o 16 é muito impactante. Por que o 16 é impactante, pastor? Porque o Senhor está dizendo: Ananias, pode ir lá. Ele está orando. Fala para ele que ele é um vaso escolhido nas minhas mãos, que eu chamei ele para anunciar a palavra, para levar a palavra, o nome do Senhor aos gentios, aos reis, aos filhos de Israel. Mas fala algo para ele também. Presta atenção nessa parte. Fala para ele que eu vou mostrar para ele quanto ele deve padecer pelo meu nome. É ele dizendo: Ananias, prega para ele, fala para ele que o Evangelho a gente passa por momentos de sofrimento. Eu estava esse final de semana analisando. É guerra, é batalha. Não é fácil, é batalha. Corre para lá, vai para cá, anuncia vidas. O nosso irmão está muito pelas pelo pastor, nós não tínhamos pastor, mas agora o Senhor é o nosso pastor. Nós não tínhamos, mas agora o Senhor é o nosso pastor. E a gente ir lá, levar uma palavra, anunciar. Oração é guerra, é batalha. Mas eu estava falando hoje, depois do evangelismo, para quem estava comigo ali no carro, minha família, que privilégio é levar consigo as marcas de Cristo. E o Senhor estava dizendo para Paulo antes dele começar o ministério: estás preparado? Porque a promessa não é para o teu nome ser ovacionado, não é para você receber milhões de novos seguidores. A proposta para você não é engrandecer o teu nome. A proposta para você não é: vai ser fácil, vai ser mil maravilhas. Fala para ele que eu vou mostrar o quanto ele deve padecer por meu nome. Eu quero chamar todos que puderem vir aqui à frente nesses últimos minutos. Nosso horário chegou. Você que tem um desejo no coração, quando 2025 nós já estamos chegando no final do 8º mês. Quem sabe você não ganhou uma alma para Jesus aí nesse ano, mas você tem um desejo no coração em anunciar o Evangelho de Cristo, ganhar almas para o Senhor. Pastor, eu quero ainda esse ano ganhar almas para o Senhor Jesus. E eu quero chamar os vasos escolhidos para vir aqui mais à frente, mais próximo aqui do altar. Bem rapidamente, que eu preciso orar por você. Maravilha. Todos que puderem, aqui à frente, eles vêm aqui, quem está na lateral, vem para cá. Aleluia, Jesus. Todos que puderem, esperar 30 segundos para você ver. Aleluia.
Aleluia, Senhor. O Espírito Santo de Deus está aqui no nosso meio. Deus mais fiel. Aleluia. Aquele que perseguia passa a ser perseguido. Este mesmo Saulo, conhecido agora como Paulo, ele segue anunciando agora o Evangelho de Cristo naquela região. Ele volta para Jerusalém, de lá de Jerusalém ele é expulso. O lugar que era o abrigo dele, agora ele é expulso por causa da pregação da palavra. Mas mesmo no meio da perseguição, da dor, da prova, ele vai declarar dizendo: hoje não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Um novo tempo, uma nova história. Eu sinto Deus aqui nessa noite. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos, porque é uma presença do Espírito Santo de Deus aqui dizendo: se prepara para um novo tempo na tua vida. Se prepara para um novo tempo na tua história. Deus marcou um encontro. Sabe o que é interessante? O encontro não foi marcado por Saulo, mas foi o próprio Cristo. É isso, Davi. Saulo não teve nenhuma opção de escolha, porque quem tem um encontro real com Cristo, há uma mudança verdadeira. Ele tem que se mostrar. Antes eu matava, mandava matar. Antes eu era líder dos sacerdotes. Eu estava junto com os sacerdotes, era fariseu, conhecedor das leis. Mas hoje eu tive um encontro com Cristo. E hoje eu me alegro nas tribulações. Hoje eu sou perseguido pelo amor do Evangelho. E sabe esse que ninguém dava nada para ele? Ele foi um grande apóstolo de Cristo. Escreveu, pastoreou, teve 3 viagens missionárias. Plantador de igreja, discipulador de pastores, líder de pastores. E ele escreveu boa parte do Novo Testamento. Aquele que outrora perseguia, mas quando ele tem um encontro com Cristo, há uma mudança genuína na vida dele. O que é para mim fazer agora, pastor? Enquanto os irmãos vão estar louvando, você vai fechar os seus olhos aí agora. O Espírito Santo de Deus está aqui no nosso meio. Ele está tendo um encontro com crentes aqui. Alguém vai lá dizer: mas eu errei tanto, Saulo errou tanto, pecou tanto, mas ele mesmo vai escrever dizendo: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a palavra graça quer dizer favor imerecido. É Paulo dizendo: eu não merecia. Eu pequei muito, eu falei muito, eu tive muitas escolhas erradas. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele está dizendo: eu tenho perdão para você. Ele te abraça nessa noite, ele te abraça nessa noite. Você consegue subir com alguém aí? Aleluia, ser homem como mulher ou família. O Senhor está dizendo: eu estou nessa noite tendo um encontro real com crentes, com homens e mulheres aqui. Pastor, mas eu fiz muitas coisas erradas na minha vida. Muitas decisões equivocadas. Saulo fazia
Ele tinha prazer de poder fazer aquilo que você ouviu aqui nessa noite. Mas quando ele teve encontro com Cristo, ele percebeu que tudo aquilo era passageiro, era momentâneo. Que não há alegria maior do que estar na presença do Senhor. Não tem erro, não tem vida, não tem graça, não tem ouro, não tem droga, não tem bebida, não tem prazeres nesse mundo que se comparem na presença do Senhor.
joelho. Deseja entregar a sua vida para Jesus. Quem sabe parou na caminhada, deseja reconciliar. Desviar da adversidade, aí não tem mais jeito. Mas quem sabe você se afastou dos caminhos do Senhor. Mas você ouviu a palavra nessa noite e você sabe que você é um vaso escolhido, o Senhor te chamou para cá. Eu quero perguntar se tem alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus. Aleluia, Senhor, se temos alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus nessa noite, tomar uma decisão, reconciliar com Cristo. Quem sabe parou, quem sabe desanimou, mas deseja entregar a sua vida para Jesus. Nós temos alguém. Aleluia, Senhor, nós vamos fazer a última oração aqui da bênção final. Aleluia, Senhor, nós temos alguém nessa noite. Irmã, quer? Isso, então vem aqui na frente. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Aleluia! Meu Deus do céu. O Senhor falou para mim, meu filho, muitos ventos eram passados. Inclusive foi esse um dos ventos que trouxe ela para cá hoje. Porque não era nem para estar aqui hoje, mas pelo amor na vida dela. Meu Deus, igreja, coisa grande o Senhor está fazendo aqui. Está fazendo aquilo que o psicólogo não pode fazer, que o remédio não pode fazer. Eu vi a alma dela como se estivesse gemendo, clamando. Quem via o sorriso dela na rua nem imaginava. Nas madrugadas, na casa de banho, para ninguém ver. Depois lavava o rosto e saía da porta como se nada tivesse acontecido. Mas papai estava te vendo lá. Andou correndo aí a sola na noite. O Senhor te disse assim: fala para ela que eu estava vendo ela. Fala para ela que eu contemplei a lágrima dela. O homem não viu, mas eu vi. E para confirmar que sou Deus na tua vida, eu te toco agora. Olha aí, ó. Recebe o renovo dele, o abraço dele na alma. Aleluia, Jesus, ele te toca, ele te abraça. Em nome de Jesus, se prepara para um novo tempo na tua vida, tá? Irmã Kelly, dá um abraço dela, irmã Kelly. É um abraço do Espírito Santo de Deus te abraçando aí agora. Quer entregar sua vida para Jesus também? Talvez não entenda ainda, mas é a maior decisão. Maior decisão. Nós vamos estar orando porque Deus tem um propósito na sua vida muito grande. Não te trouxe para cá, não te trouxe com um propósito. Vem, olha o teu sorriso, grande sorriso, feliz. Deus conhece essa tua história, essa noite que você tem aqui. Eu falo circunstâncias agora, mas tem história de vida. Deus conhece, Deus tem um projeto muito grande na tua vida, tá bom? Ele te ama muito. Ele falou assim para mim, ó, fala para ele que eu amo muito ele, é o amor de um pai. Você fala para ele que ele tem um pai sim. Aleluia. Fala assim, fala para o meu filho que ele tem um pai. Eu conheço tua vida, tua história, nada. Mas o Senhor fala, tu tens um pai. E ele te abraça. Ele que te trouxe aqui. Ele quer uma obra na tua vida. Quantos se alegram por essas vidas que estão reconciliadas com Cristo? Aleluia! Nós vamos orar aqui agora pela vida da Davi, pela vida da nossa irmã Beatriz também.
Você estenda as suas mãos para cá. Vamos estar orando pelos dois. E há uma festa no céu agora. Aleluia! É bom quando o paralítico anda, quando o cego enxerga, quando o mundo fala. Mas a Bíblia diz que o que faz ter uma festa no céu, e os anjos têm festa no céu. Os anjos se alegram quando o pecador se arrepende dos seus pecados. Aleluia! Eu não ouço, não leio na Bíblia que houve festa no céu quando o morto foi ressuscitado, quando o paralítico andou, quando o mundo falou, quando o cego enxergou. Mas festa no céu quando o pecador se arrepende dos seus pecados. Oh, glória! Festa no céu. Aleluia! Na terra a igreja do Senhor também se alegra. Oh, glória! Eu vou repetir, no céu está tendo festa e na terra também. Aleluia! A igreja se alegra porque vidas estão sendo alcançadas pelo amor do Evangelho. Quero chamar mais uma vez a Beatriz aqui à frente, nós vamos estar orando. Acompanha alguém. Senhor, meu Deus, meu Pai, essa noite estamos aqui diante da tua presença, a tua filha está reconciliando, Senhor. Reconciliando, ela já conhece. E enquanto ela está aqui, tem alguém longe orando por ela. Orando e falando assim para alcança a Beatriz. Aleluia! Envia alguém para abraçar ela. Envia alguém porque ela tem promessa desde o ventre, mãe. Ela está numa distância grande, mas tu és o Deus de perto, o Deus de longe, alcança a Beatriz. Aleluia! E nessa noite, através da tua atitude de reconciliar, o Senhor perdoa os teus pecados, sai as feridas da alma, escreve o seu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, recebe um abraço dele. Em nome de Jesus também, Davi. Senhor, apresente Davi diante da tua presença. Eu não conheço esse hoje, Senhor, mas o Senhor conhece a história dele. Não foi por acaso que ele veio para cá. Talvez não consiga compreender, Senhor, com clareza todas as coisas que vão acontecer aqui, mas com o passar do tempo vai entender, Senhor. Vai entender e vai viver os teus propósitos, assim como aconteceu com Saulo também. Depois que teve um encontro contigo, houve mudança, houve transformação. Porque quando o Senhor chega na vida de um homem, há transformação. Eu creio e profetizo sobre a vida dele. Senhor, perdoa os seus pecados, as feridas da alma, perdoa, Senhor. Escreve o seu nome no livro da vida, que a partir de hoje haja mudança completa, Senhor, sobre a vida dele. Em nome de Jesus, dê um abraço aí, Maquera e Bruno também. Você consegue abraçar alguém do seu lado? Vamos terminar aqui agora. Isso, abraça alguém. Abrace uma, duas pessoas. Fale para ele, fala para ela, você é um vaso escolhido. Fala para ela, fala que voz profética aí. Você é um vaso escolhido. É você mesmo que o Senhor chamou. Oh, Espírito Santo de Deus, quantos são gratos por essa noite maravilhosa. Deus abençoe a sua alegria toda a nossa família Nova de Gaia. Deus continue abençoando os nossos irmãos perdão também. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu estou alegre. Está alegre também? Quantos estão alegres aqui? Quantos estão alegres? Que louvar e agradecer ao nome do Senhor, porque Ele está aqui no nosso meio. Que o grande amor de Deus e a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do doce, amado Espírito Santo, sejam não só agora, mas para todo sempre, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério e todos nós, uma única só voz, louvamos dizendo: a sua semana
Em nome de Jesus.